de poder retornar a essa universidade, a essa cidade, depois de tão pouco tempo. Estive aqui no final do primeiro semestre, por ocasião da defesa da dissertação do João Vitor. Eu não o vi por aqui ainda. Talvez seja a falta dos meus óculos, que precisaram ir para o concerto. Questão de direito do consumidor. Me pediram 15 dias úteis, simplesmente por conta de um detalhe em uma das pernas. E me perguntaram ainda, assim, na maior cara de pau, o senhor não tem óculos reserva? Enfim. Mas é muito bom poder estar aqui de volta com vocês. O que eu fiz aqui, e, aliás, eu me permito uma observação, no título, para evitar qualquer alusão à publicidade enganosa, eu não vim falar de dano moral, embora eu vá tocar nesse ponto de forma muito pontual durante a minha comunicação, porque eu vejo como uma espécie de dano extrapatrimonial ou dano à pessoa. Para mim, há uma imprecisão na dogmática jurídica quando faz alusão a dano moral como gênero. Tá? É a minha percepção, aliás, a única coisa que eu desejo ao final dessa comunicação, especialmente diante de tantos filósofos, e que bom que são justnaturalistas e não analíticos, é que percebam coerência do início ao fim, nada mais. Essa é uma síntese, é um esboço de um texto que está publicado na Civilística e que talvez tenha sido o trabalho mais difícil que eu escrevi na minha vida, porque, em verdade, é um trabalho que começou a ser escrito a 4 mãos, com um dos grandes gênios que eu conheci durante minha existência, chamado Ricardo Aroni, mas que, por conta do seu falecimento extremamente prematuro, o professor Aroni faleceu com 49 anos, no ano passado, há pouco mais de um ano, eu precisei terminar sozinho. Eu tentei fazer uma síntese desta ideia, que tem a ver com análise de um problema no campo da segurança alimentar. O título dado à comunicação é Quando se imagina que um antílope possa devorar um leão. Vocês não conseguem imaginar antílopes devorando leões. Talvez, provocados por esse título, vão perceber que o nosso Superior Tribunal de Justiça parece enxergar essa possibilidade quase todos os dias. Registrada a minha alegria de estar aqui uma vez mais, não posso deixar de externar também a gratidão. Bona, obrigado pelo carinho, possibilidade de estar aqui de novo junto com o Denis, seus pesquisadores, eu vi a Camille, professor Ricardo, que escutei atentamente, o professor João Vitor, o professor Vitor Salles, que eu sei que é uma autoridade no seu tema. Me disseram, aliás, lá no Rio Grande do Sul, não faça perguntas amanhã sobre a filosofia, porque o professor Vitor é expert nela, e, aliás, já antecipo que não farei nenhum questionamento de ordem filosófica. Assim, eu me protejo. E feitas as comunicações iniciais de coração e não simplesmente por dever, por formalidade, passo à comunicação. Eu tenho ligeira dislexia, e num dia como hoje, em que precisei acordar às 3 da manhã para literalmente atravessar o Brasil para poder estar junto com vocês, não há outra forma de prender minimamente a minha atenção e me permitir comunicar aquilo que eu desejo comunicar, e por isso a leitura, tá bom? Essa comunicação ligeira, gestada no contato com algumas das muitas possibilidades de atribuição de sentidos a uma tese recortada na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, hibernou, como antecipei, por intermináveis meses, antes de retornar da frieza do risco dígito deste computador para uma última tentativa solitária de sofisticação teórico-argumentativa de ideias dialogicamente construídas por meio de um diálogo entre o professor Aroni e eu, havidas com a mesma força, com a mesma magnitude que cruelmente informou a ação de Thanatos comunicada a vocês. A tese, para mim, para nós, a absurda e equivocada tese. A simples aquisição de produto considerado impróprio ao consumo, em virtude da presença de corpo estranho, sem que se tenha ingerido o seu conteúdo, não revela o sofrimento capaz de ensejar indenização por danos morais. O nosso Superior Tribunal de Justiça entende, portanto, e, aliás, fez questão de registrá-lo sobre a forma de tese. Se é, professor Denis, que um tribunal superior é um tribunal de teses, que a aquisição de produtos com fim alimentício
que contenham corpos estranhos, portanto, com falha no sistema de produção, por si só, não caracteriza ato de consumo, tampouco caracteriza fato suficiente à caracterização de dano de natureza extrapatrimonial. O que eu quero é compartilhar com vocês, ao longo do tempo que me foi reservado, algumas singelas notas que se espraiam metodologicamente por questões de ordem dogmática e questões de ordem hermenêutica, que aparentemente, uma vez não percebidas pelo autoproclamado Tribunal da Cidadania, legitimam esta crítica. São 7, 8 pontos que eu quero destacar. Primeiro, teses e enunciados parecem estar sendo equiparados com alguma frequência no Brasil aos precedentes recentemente inseridos no nosso Código de Processo Civil. Ademais, e isso para mim é extremamente preocupante, há muitos autores que têm encontrado nelas a dimensão normativa que emana apenas de regras e princípios. Teses, enunciados, e incluo aqui os enunciados do CJF, produzidos durante as mais distintas jornadas, algumas delas, aliás, quando eu, um pouco mais jovem, fiz questão de participar, e hoje já não faço mais, porque as pontes não podem ser construídas do lado de lá do rio por pessoas que estão do lado de cá. E quando eu dou respostas para perguntas que ainda não foram feitas, é isso o que acontece. Infelizmente, no Brasil, estamos buscando força normativa em estruturas linguísticas que não a têm. E isso é extremamente preocupante, e isso é extremamente perigoso para a democracia. Ao menos assim me parece. Fiz questão de deixar bastante claro que só vim compartilhar com vocês algumas impressões. Jamais me enxerguei como alguém que tem autoridade. Aliás, a saudação que me foi feita aqui, como se fosse uma autoridade absolutamente imerecida. Me convidem e verei quantas vezes mais for preciso, com muito prazer, mas sempre para diálogos. Escutava dia desses um pesquisador falando de um diálogo das fontes entre a Constituição e a ordem infraconstitucional, e eu dizia, ali não há diálogo, professor Ricardo, porque a ordem infraconstitucional não pode contrariar a Constituição. Igualdade, portanto. Segundo problema, convido a plateia a vir comigo em um mergulho em apneia. Travem a respiração. A edição de teses ignora que a atividade hermenêutica pressupõe hipóteses fenomênicas e despreza, por repousar na frieza de incontáveis páginas reais e virtuais da lex odierna, dos códigos das leis, na sua abstração, despreza que o direito somente ganhará vida, pulsando em eficácia, quando assume a forma de norma jurídica, quando e se alimentado pela energia poética que move o labor de cada intérprete. Para mim, de acordo com a teoria contemporânea do direito, norma só há como resultado do processo hermenêutico. A partir da ideia de norma, aparentemente não se sustenta. Ou se querem seguir trabalhando com ela, norma divide-se em regra e princípio, por favor, deixem bastante claro o referencial teórico e lembrem-se que ele está na metade do século passado. A tese, vendida como tese, parece querer dar resposta, repito, para uma pergunta que ainda não foi feita. Consegue um pouco de água para mim, por favor? Repito, quaisquer teses, e, portanto, também aquela aqui analisada, nascem no absurdo que impregna a existência de respostas que ignoram a inexistência de perguntas que, logicamente, precisariam antecedê-las. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça parece não perceber a tentativa de repristinação da jurisprudência dos conceitos, voltando, portanto, ao século XIX. Voltando, portanto, a alguns daqueles primeiros hermeneutas que foram destacados aqui há pouco pelo professor Ricardo, especialmente o nosso querido dos conceitos, jurisprudência histórica, Savigny. Na medida em que, guardadas as diferenças específicas, teses não deixam de ser uma espécie de pandecta, ou seja, de conceitos que pretendem abarcar todas as hipóteses de aplicação futura a fatos que jamais serão idênticos. Muito próximos, sim. Idênticos, jamais. Vamos trabalhar com a física e os seus fractais. Igualdade a ser pensada nesse contexto.
O terceiro ponto digno de nota está conectado à pressuposição explicitamente equivocada de que o sofrimento é pressuposto ensejador de danos extrapatrimoniais passíveis de reparação. Então, na tese, afirma-se que o dano de natureza extrapatrimonial, lá na tese, leia-se moral, pressupõe sofrimento, dor e angústia. Isso é pré-88 no Brasil. Portanto, tem um delay de pelo menos 30 anos. 3 décadas. E 3 décadas a 300 anos não equivale a 3 décadas hoje por conta da disrupção provocada pela tecnologia. Equívoco também, retomando o tema, sentido no distanciamento do conteúdo dogmático atribuído pela literatura jurídica há algum tempo, a ideia de dano extrapatrimonial e, neste contexto, a ignorância, ou, o que para mim é bem pior, o desprezo intencional, por parte do Superior Tribunal de Justiça, dos contornos científicos lapidados no processo histórico de mutação da ideia de precium dolores dos romanos, ou do seu equivalente germânico, a Vergeld, e que explicita a inabilidade do Tribunal da Cidadania para decodificar o refinamento e sofisticação dogmática impregnados aos contornos jurídicos do que deva ser compreendido como dano extrapatrimonial ou moral. Por ora, eu ainda aceito trabalhar com a categoria dano moral como sinônimo de dano extrapatrimonial para essa reflexão. Em uma ou em outra situação, este dor, sofrimento e angústia não serão pressupostos. Podem, eventualmente, estar presentes, mas não são pressupostos. Embora, como antecipei, para mim, o dano moral é modalidade, num contexto maior, dano extrapatrimonial, e vou voltar a falar disso com um pouco mais devagar. Notem que a violação do elemento anímico, ligado à alma, ao ser, na conformação de danos de natureza extrapatrimonial, não passa de um dado, como antecipado, meramente acidental, exceto, e esse ponto para mim é importante na dogmática do direito privado, exceto quando o dano intencionalmente deva ser assim qualificado, deva ser qualificado como moral. O que ocorre ante a necessária conexão entre essa modalidade de dano, a pessoa e a reação emotiva imediata que causa o ilícito, um misto de dor, de angústia, de desespero, como ensina a professora Emanuela Navarrete, da Universidade de Pisa. Me parece adequado a gente trabalhar o dano moral na sua construção clássica como necessariamente ligado à dor e angústia, mas esta é uma modalidade de danos extrapatrimoniais. Os danos extrapatrimoniais, como gênero, albergam outras muitas situações. Dano à honra, dano à imagem, dano à integridade física, dano à integridade psíquica, dano à vida de relação. Um único fato pode preencher uma série de estruturas conceituais, se queremos trabalhar com conceitos, dentro deste painel maior chamado dano extrapatrimonial ou dano à pessoa. E se este fato preenche diversas dessas estruturas conceituais, a cada preenchimento, uma reparação necessária. Dentre elas, posso ter um dano moral. Dano moral ligado a sofrimento e angústia, que a minha inspiração é na literatura italiana, que me parece que mais avança nesse tema em termos de direito romano-germânico. Em outras palavras, fechando esse raciocínio, quando se pensa a arquitetura jurídica do dano ao direito brasileiro, apenas o dano moral, espécie desse gênero maior, o extrapatrimonial, ou talvez do dano à pessoa, pressupõe a presença de dor que toca a alma ou o corpo. Evidentemente, essas notas não ignoram a imprecisão e ambiguidade que ecoam na fusão de signos como dano e moral. O tema é bastante controvertido. E, mais uma vez, reafirmo, não vim aqui oferecer verdades, apenas formas de reflexão. Há termos entre os nossos vizinhos mais ou menos distantes, deste outro lado do Atlântico, como non-pecuniary loss, non-material injury, danos não patrimoniais, dommage moral, dano morale ou dano non patrimoniale, utilizados entre eles, e expressões que pouco auxiliam na solução deste problema extremamente complexo. Outro ponto, se não me perdi, o quarto.
Ele nasce no silêncio de signos não grafados, de palavras não pronunciadas ao largo de uma tese que incomoda, ao frisar que a ausência de consumo de produto impróprio ao consumo não autoriza imaginar quaisquer notas de sofrimento ou náusea que legitimem o surgimento de danos extrapatrimoniais. A ausência de consumo de produto destinado ao consumo. Quem me explica o que é isso? Mais uma vez, eu peço que vocês se deixem levar pelas minhas palavras. E os que quiserem confiar em mim, peço que fechem os olhos. Eu prometo não sair do lugar. Isso é importante. Fechem seus olhos. Fechem seus olhos e imaginem, arquitetem mentalmente a existência de um inseto qualquer, habitando, vivo ou não, o interior da embalagem de um gênero alimentício que chegou às suas mãos, de algo que vocês gostam muito de comer. Amanditas. Acho que não há ninguém que não goste de amandita. Busquem conceber agora que, além da amandita, há um intruso não percebido nas suas mãos, há um intruso que acaba de invadir a sua boca. Invadiu esse invólucro biológico, reservado para poucos momentos de êxtase na vida de cada um de nós, e se pôs em contato com a sua língua, com a sua mucosa bucal, tendo sido estraçalhado pela força dos seus poderosos molares. Eu poderia ter feito alusão não ao inseto, mas ao inseto da ordem blatária. O segundo movimento, levado ao cabo por impulsos pantagruélicos. A fome. Me permite seguir sustentando que só há consumo no consumo? Que para que eu entenda que houve um ato de consumo, eu preciso necessariamente levar algo à boca. Além das baratas, pensem em pelos de ratos e outros tantos, lagartixas, em garrafas de refrigerante. Há um caso super famoso que chegou ao STJ de alguém que estava se deliciando da melhor forma com uma lata de leite condensado, que é com um buraquinho, e outro buraquinho, a gente lentamente começa a sorver, às vezes. Acho que Freud explicaria isso, porque a pessoa deve se imaginar tocando o seio materno e fazendo força. E vem a pata da barata até a boca. Ai! E a estratégia do advogado da vítima foi fantástica, porque na argumentação da defesa, desse ponto que chega ao STJ, vai se dizer o consumidor inseriu o inseto e age de má fé. Obviamente, os comportamentos presumem de boa fé e, portanto, esse tipo de argumentação precisaria ser defendida, mas o argumento da vítima, do autor ou autora, não me lembro mais se homem, se mulher, e isso pouco importa, desenvolve outra linha de argumentação para além da presumida, da necessariamente presumida boa-fé. O animal estava bastante grande para poder ter sido inserido por aquele pequenino buraco. E, portanto, a não ser que se imagine de fato, e essa prova precisaria ser muito forte, que a vítima tinha uma plantação ou uma criação de baratas em casa para inserir uma barata bebê e esperar que ela crescesse dentro da lata de leite condensado para pedir uma reparação de dano em um país que não concede reparações de dano de verdade, é uma grande fantasia, é uma grande ficção, é uma grande falcatrua, é uma grande ilusão o que nós vemos em termos de reparação de dano extrapatrimonial no nosso país, a não ser que se faça essa prova. Reparação de dano há de ser promovida. Enfim, sigamos. Por outro lado, a assertiva transformada em tese pelo Superior Tribunal de Justiça despreza a possibilidade teórica da sustentação de responsabilidade sem dano, tema que eu sei que tem muitos autores que não admitem, mas que, enquanto hipótese, aí está, responsabilidade, no caso, atada à manifesta e irrefutável infração de deveres como os que se encontram fundidos à obrigação de não produzir ou comercializar produtos impróprios ao consumo humano. Pensem em demandas coletivas em que eu recorro ao universo do direito de danos, e aqui há um outro ponto importantíssimo, há muito tempo eu já não trabalho mais com a categoria responsabilidade civil, trabalho com direito de danos. Eu precisaria de mais de 1 hora para explicar essa transição paradigmática para vocês, está bem? Mas
Neste contexto do direito de danos, eu não trabalho apenas com reparação, mas trabalho também, especialmente, com prevenção. Tem gente tirando foto, então vamos dar tchauzinho para lá. Trabalha-se com prevenção e, se houvesse previsão expressa, no Brasil ela ainda não existe, com punição, sanção, punitive damage. No meu sentido, portanto, já antecipo que não podemos falar em punitive damage no Brasil por ausência de expressa previsão legal. Nula pena sine lege. Se eu quero trabalhar com pena, eu preciso, por disposição constitucional, ter esta previsão antecipada. Nós não a temos, não podemos falar disso. Nem mesmo como uma função punitiva do dever de reparar, porque, mais uma vez, se a função é punitiva, ela precisaria estar prevista. E na nossa Constituição há esta previsão. Enfim, voltemos. Se eu trabalho com direito de danos, eu posso trabalhar com esse tipo de mecanismo, até mesmo falando em responsabilidade sem dano. Aliás, tem um trabalho maravilhoso que permite pensar nisso, da professora Gisele Doronac, uma das minhas gurus intelectuais, professora na USP de São Paulo. O título é Responsabilidade Pressuposta. Como eu sei da escola, que existe aqui bastante forte, estudando a reparação de dano, essa é uma obra que precisa ser trabalhada, Responsabilidade Pressuposta, da professora Gisele Doronac. Enfim, voltemos. O ato de comercializar alimentos contaminados não acaba por potencializar a exposição do consumidor ao perigo, exposizione al pericolo, como regrado expressamente no direito italiano, e extremamente bem trabalhado pela literatura que lá está. Comer baratas pode fazer mal para as pessoas? Alimentar-se com pelos de ratos pode fazer mal às pessoas? Por que será que temos controle de segurança? Por que será que temos vigilância sanitária? E pessoas hipersensíveis não têm também que ser protegidas? E se a fortuna escolher alguém que tem alergia pelo de rato para comer aquela bolacha que foi feita sem o devido padrão de qualidade? O simples fato dela ter corrido o risco de ter morrido e, por sorte, alguém comeu as bolachas antes dela, não legitima a gente pensar na reparação de dano? Enfim, não tem essa resposta, eu trago apenas a título de provocação. O fato é que a adoção da percepção visivelmente controversa, além de enfraquecer a efetividade de um direito notadamente fundamental, a proteção do consumidor, tema que o professor Denis trabalha de forma brilhante, e antes disso, a proteção da pessoa humana, estou pensando no consumidor, ser humano, produz contradições manifestamente sistêmicas ante a inaptidão da resposta dada para efetiva proteção de aspectos que deveriam ser protegidos e também, por isso, socialmente induzidos enquanto expectativas normativas. E aqui eu estou trabalhando com a sociologia do direito, aqui eu estou trabalhando com autores como Gunther Teubner e como Niklas Luhmann. Criação de expectativas normativas. Tomando como exemplo o conhecido caso do Ford Pinto, se abriria a mão da repressão do comportamento lesivo do fornecedor para reconhecer a ilicitude de sua conduta apenas no caso em que o consumidor viesse a acidentar. Comportamento hermenêutico de manifesto retrocesso e, por isso, constitucionalmente repelido no Brasil. Para quem não se lembra do caso do Ford Pinto, foi aquele em que se descobriu que, se houvesse um acidente de alguém que batesse na parte traseira do automóvel, a possibilidade dele pegar fogo era bastante grande. Algumas pessoas morreram queimadas, algumas famílias morreram queimadas, algumas pessoas não morreram, mas ficaram com queimaduras graves. A Ford descobre isso e, em vez de fazer um recall, faz a conta. Se corrermos o risco das pessoas que ficarem sabendo disso baterem as portas do judiciário, levando em consideração o valor máximo dos tribunais nos diversos estados dos Estados Unidos, ainda assim fica mais barato do que fazer o recall. Eles só não contavam com o elemento acidental ou com a natureza humana. Alguém fez fofoca. Alguém que sabia daquilo contou. Opa! E aí começa a se trabalhar. Lá, sim, isso é aceito com um dano punitivo. A lógica é a mesma. Eu preciso me acidentar para ter direito à reparação? A minha existência precisa deixar de existir? Outro aspecto que merece destaque, enquanto fruto das escolhas que informam a posição do Superior Tribunal de Justiça. Já estou encaminhando minha comunicação para o final, não se preocupem, não precisam começar a levantar e ir embora, mesmo aqueles que ficaram enjoados imaginando ter comido a barata.
Como não compreender como ato de consumo, repito, aquisição de produto em ponto comercial de venda em atendimento às óbvias expectativas comerciais de quem produziu e forneceu o bem. A aquisição de um refrigerante não é ato de consumo? Isolar disso o ato da aquisição do produto, ato esse que importa em inerente dispêndio de numerário e tempo, parece não encontrar sustentação hermenêutica. Afinal, shoppings e parques temáticos, ao lado de televisores e internet, são, sem dúvida, os principais espaços nos quais o consumo ocorre de forma cotidiana e incessante. Quando estamos em casa com os nossos cetros, nós homens, professor Denis, nós em casa com os nossos cetros de poder, controle remoto, sentados em nossos tronos, acreditando que somos reis, culpa é da mamãe, meu reizinho, no meu caso, pelo menos é, não estamos consumindo, não somos tutelados pelo direito do consumidor enquanto destinatários da publicidade, de ofertas das mais distintas ordens. E nem sempre, nesses momentos, comemos ou bebemos algo. Em casa, pelo menos, quando peço algo nessa condição à minha doce e amada Elisa, ela diz, Marcos, não abusa, por favor. Eu tenho o controle, o cetro, eu tenho o trono, mas eu não tenho absolutamente ninguém me servindo. Que bom que eu vivo com uma mulher feminista. É curioso apontar, ademais, quando se tem em mente coerência e integridade, aqui eu estou fazendo alusão ao nosso Código de Processo Civil, que reconhece-o expressamente, e, obviamente, a própria hermenêutica filosófica, que o mesmo tribunal tem outra tese, pasmem, para quem não sabe disso, na mesma seção, editada no mesmo livro virtual, dispondo que a aquisição de produto de gênero alimentício, contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à reparação do dano, dada ofensa ao direito fundamental à alimentação adequado. Ó culpa, ó mores. Antes que me cassem a palavra, um último movimento a ser feito. Nas muitas concretizações possíveis das citadas regras colhidas no Jardim Jus Consumeristas, aliás, das não citadas regras, mas eu consigo enxergar uma série de dispositivos legais que versam a respeito de cumprimento da oferta e de proteção do consumidor, a partir do artigo 6º e os direitos básicos. Das muitas concretizações possíveis, há de ser priorizada hermeneuticamente sempre aquela que mais resguarde o vulnerável, a que venha a ser mais benéfica aos consumidores. Isso mostra que a tese em análise, também por esse prisma, contraria a regulação do consumo no Brasil, contraria a proteção do consumidor enquanto direito fundamental, violando um sem número de dispositivos legais, cujo afastamento não tem como ser justificado. Por fim, o simbolismo que envolve a edição de teses e as ofensas potenciais e concretas que atentam contra a democracia e a autonomia do direito, a falta de comprometimento com a hermenêutica, a vida na edição de respostas que ignoram não haver perguntas antecedendo-as, em especial ante o problema lógico aí identificado, a leitura limitada das atividades que podem ser descritas como atos de consumo e os reflexos daí decorrentes, no mal alinhavado texto no Superior Tribunal de Justiça. E, nesses momentos, eu faço questão de não medir as minhas palavras, ao contrário, embora tenha medido-as com muito cuidado e foram escolhidas estando escritas aqui, porque essa crítica precisa ser contundente. Precisamos parar de nos acovardar e enfrentarmos com seriedade os problemas que a gente percebe no judiciário brasileiro, também no que diz respeito à baixa qualidade da produção dele decorrente. Ainda que haja muitas justificativas, as justificativas não podem nos calar. E a crítica aqui não é a pessoas, mas é a estrutura. E, portanto, retomando, do mal alinhavado texto construído no Superior Tribunal de Justiça, e, além disso, a pouca habilidade no trato com a força normativa de princípios, por fim, a falta de cuidados com a sofisticação das narrativas dogmáticas, são algumas das marcas que podem ser percebidas ao largo dessas palavras. Faço questão de registrá-lo uma vez mais. Palavras que, como antecipado, demoraram a germinar e que pretendem ser antes uma crítica, mas também um discurso de esperança, que se reconhecem como um lamento, mas que também são um renascer, que não deixam de ter a sua condição, ao meu querido Aroni, a condição de adeus. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, sigamos conversando.